Bom dia. Bom, hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema. Tome cuidado com o que você fala. E eu queria usar como um versículo, Provérbios 12:18, que diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. É interessante, né? Que Davi, os maiores guerreiros que a Bíblia relata, né? Ele passou por muitos problemas, enfrentou muitas lutas, muitas guerras, correu risco de morte várias vezes, mas ele relata no Salmo 120 que uma das coisas que mais o assustavam, ele mais temia, era a língua mentirosa e a língua enganadora. Né? A palavra, nossas palavras, a nossa língua, ela tem um poder enorme de abençoar e de amaldiçoar, de ferir e também de curar. Então é algo que a gente realmente precisa cuidar, ter muita habilidade para poder utilizá-la, porque se você fizer uma análise fria sobre a sua própria vida, provavelmente você vai identificar que as maiores feridas ou as maiores, talvez, curas que você teve na tua vida foram por intermédio de palavras utilizadas pelos seus pais, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. São pessoas próximas a você. Então é algo que a gente precisa realmente ter muito cuidado. Eu relacionei cinco cuidados que a gente precisa ter. Eu vou passar um por um aqui com vocês. O primeiro cuidado que a gente tem que ter em relação aos filhos. Que cuidado é esse? Os filhos, eles costumam entender, principalmente os filhos pequenos, eles entendem literalmente o que você fala. Dificilmente eles têm habilidade para poder fazer interpretações ou fazer ou discernir que você está brincando ou que você está tratando a coisa de forma apenas irônica. E muitas vezes eles levam a sério coisas que você fala e às vezes leva para o coração algumas tristezas de coisas que você comenta. Por exemplo, se você está num momento de raiva, você está chateado com seu filho por alguma coisa que ele fez no colégio ou no dia a dia, aí você exprime expressões do tipo: você é muito burro, você não serve para nada, você é feio, e por aí vai. Isso aí pode deixar realmente marcas muito nocivas na vida do seu filho. Eu vivi uma experiência que eu não me sinto confortável para compartilhar com você hoje. Em algum momento eu vou voltar a esse assunto para poder falar sobre isso. Mas eu vivi durante anos, alguns anos, uma dor muito grande na minha vida por algo que meu pai me fez, uma palavra que meu pai me fez. Para ele, pode ter sido só um momento de desabafo, onde ele queria ver televisão e o filho estava perturbando, mas ele fez uma coisa comigo, ele disse algumas palavras para mim que me marcaram profundamente, assim, que me trouxeram uma grande tristeza. Uma vez eu vivi uma experiência com meu filho, eu estava muito nervoso, ia ser a primeira aula do Casados para Sempre que eu e Márcia iríamos ministrar numa igreja grande, lá no Rio de Janeiro. Estava bem tenso e a gente foi para o shopping para poder almoçar, para poder esparecer um pouquinho. E quando nós chegamos lá, eu esqueci alguma coisa no carro e na hora de se dividir, Márcia seguiu com a Beatriz e eu fui para o carro. O Thiago quis ir comigo, ele escolheu ir comigo. No caminho do carro, ele comentou sobre uma prova de matemática que ele ia fazer, de multiplicação, e aí eu perguntei para ele quanto era 7 vezes 3. Então aí ele começou num processo, em vez dele tentar responder de forma acadêmica, vamos dizer assim, né, tentar achar uma saída, ele começou a chutar valores. 10, 14, aquilo me enfureceu. E eu, no meio, assim, imagina o seguinte, no meio de um shopping, eu fui e dei um cascudo nele. Mas eu estava com raiva dele porque ele estava
parecendo não querer se esforçar para poder achar a resposta. Mas eu, na minha selvageria, ou na minha insanidade, vamos dizer assim, eu não percebi, primeiro, que ele tinha escolhido ir comigo. Ele estava ali voluntariamente porque ele queria estar perto do Pai. E eu, em vez de aproveitar aquele momento com ele, eu estava utilizando aquele momento justamente para afastá-lo de mim, para fazê-lo, para guardar uma mágoa a meu respeito. Quando eu vi a cara assim, de tristeza que ele fez quando eu o agredi, eu vi claramente assim, sabe, quando você tem certeza de que você fez uma grande bobagem. Assim, só que como consertar isso depois, né? Então, assim, no caminhar de volta para encontrar a Márcia, eu ouvi claramente a voz de Deus falar comigo assim: cara, conserta isso agora, porque senão, no futuro, ele vai reproduzir isso que você fez. Pô. Então, na mesma hora, eu peguei ele, eu botei ele, levantei ele nos olhos, no nível dos meus olhos, e falei para ele assim: Tiago, deixa eu te dizer uma coisa. Você é uma das pessoas mais inteligentes da nossa casa. Mas eu fiquei chateado com você porque você, ao invés de utilizar a sua inteligência, você estava querendo chutar a resposta, adivinhar, em vez de tentar realmente encontrar a solução. Foi por isso que eu fiquei chateado com você. Mas você me desculpa, porque seu pai é uma pessoa grossa, seu pai é uma pessoa estúpida, e não foi justo o que eu fiz com você. Me perdoa, aí nós nos perdoamos ali, choramos juntos, e eu creio que esse assunto morreu ali. Mas se eu não faço nada, provavelmente ele ia reproduzir aquilo novamente. Uma outra coisa, cuidado que a gente tem que ter: utilize palavras que edificam. Em Efésios 4:29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E na continuidade ele fala assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O Hernandes Dias Lopes, ele ensina que essa palavra torpe, ela significa vegetais podres ou peixe estragado. E uma coisa também que ele deixa subentendido nesse texto é que a palavra torpe, ela já está na nossa boca, mas a decisão de botar para fora é nossa. Nem todas as palavras que vêm à nossa mente a gente tem a obrigação de poder falar. A gente precisa fazer um filtro muito grande entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente fala. Porque na hora que você profere aquelas palavras, para consertar às vezes dá muito trabalho, né? Então a gente precisa ser muito hábil, ter muito domínio próprio, para você, na hora que você está com raiva de uma pessoa, você não falar tudo aquilo que você realmente tem vontade. Tem gente que até se gaba disso, né? Eu sou daquele que bateu, levou. Isso, desculpa a sinceridade, mas isso, em muitos casos, é uma estupidez. Né? Quando você age sem pensar, você certamente vai cometer muitos erros e vai ferir muitas pessoas. Né? Terceira coisa, às vezes não é o que se fala, mas como se fala. O modo como a gente profere as palavras, ela pode ser tão nociva quanto as próprias palavras e ser uma arma destruidora do lar. Eu percebi que eu era uma pessoa rude. Eu já comentei isso em outros vídeos, né? Mas quando a Beatriz nasceu, né? Às vezes, por preguiça, a Beatriz estava longe de mim e eu só chamava o nome dela. Beatriz! Quando, em várias situações, só de eu chamar o nome dela, ela já começava a chorar. Ela achava que eu estava brigando com ela. E não era nada disso, mas era o meu modo rude de falar, às vezes o jeito, a entonação da voz, um pouco enfática demais, fazia com que ela ficasse com medo de mim. Então, assim, muito cuidado às vezes. Às vezes a gente acha que não fez nada, mas às vezes fez sem nem perceber. Né?
Eu e Márcia, volta e meia, nós temos discussões por causa disso, né? Porque a gente fala uma coisa com uma intenção, mas o outro interpreta o que você falou ou atribui uma intenção diferente do que você tinha o desejo. E às vezes uma briga começa sem nenhum dos dois ter tido realmente a intenção de magoar o outro. Então é uma coisa que a gente realmente precisou ao longo dos anos tratar e ter esse cuidado de entender, né? Que entender principalmente conhecer o coração do outro para entender primeiramente a intenção. Mas o modo realmente é muito importante, né? Toda vez que a gente abre a boca, a gente edifica ou destrói o outro, né? Incentiva ou agride, né? Existem estudos, aliás, mais de um estudo, que diz que 90% das palavras direcionadas normalmente ao outro são em tom de crítica e apenas 10% em tom de elogio. Então é algo que a gente realmente precisa cuidar, é a gente criar como um estilo de vida para a gente ser muito mais positivo do que negativo. Tá? Isso que é uma coisa que eu e Márcia desenvolvemos entre nós, né? A gente sempre, ou na medida do possível, a gente sempre está agradecendo ao outro o que o outro faz. Isso é bom, tá? Mesmo que seja repetitivo, é melhor que seja assim do que realmente criar esse hábito de somente abrir a boca para criticar, né? Uma quarta coisa, sinceridade e grosseria são coisas distintas. Tem gente que acha que ser sincero o tempo todo é necessário, né? Eu acho que você, assim como a gente falou no tópico anterior, né? Você criar em você um estilo de vida no teu coração, onde você direciona muito mais coisas para o lado positivo do que para o negativo, a sinceridade também. Eu acho que a sinceridade, quando você vê a tua esposa se arrumou, a tua filha se arrumou, e você chega para ela e fala assim, poxa, você está linda, isso é uma coisa boa. Ou então quando um dos filhos ou o cônjuge conquista uma vitória e você elogia a qualidade que ele tem, enaltece o mérito daquela pessoa, porque aquilo é muito positivo. Mas a sinceridade também utilizada de forma errada, ela é muito ruim. Às vezes, a tua esposa ou a tua filha, principalmente, né, que vai num salão de beleza e corta o cabelo e não fica tão bom como poderia, né? A pessoa que fez o corte errou e você chega, caramba, tá muito feio. Pô. O que isso vai agregar, cara? O que edificação isso vai trazer para a vida da pessoa? Você sabe que ela não vai poder corrigir aquilo tão cedo. Então você não precisa ser também falso de dizer, tá lindo. Mas o que vai trazer de bom você ser sincero numa hora dessa? Né? Teu filho teve uma derrota no colégio, tirou uma nota baixa, ele se esforçou, mas não deu certo. Aí você vai e critica. Você pode até estar sendo sincero, mas o que aquilo vai ajudar? Cara? Então, assim, cuidado com o que a gente chama de sincericídio, né? O sincericídio, ele é muito, provavelmente, complicado, muito negativo, né? Se você tem algo que você precisa falar e que você sabe que aquilo pode machucar ou ferir o outro, um conselho, né? Antes de abrir sua boca e falar com o outro, ore a Deus, pede a Deus para preparar o coração dessa pessoa e para que você saiba o momento certo de você falar, tá? E o modo certo também de você falar. A gente como pai, às vezes, não pode ser sempre só positivo, né? Às vezes você precisa também falar a verdade, mas existe o jeito certo, o momento certo, e pedir a Deus faz toda a diferença. Você está junto com Deus, né? Para você trazer uma palavra que pode em algum momento abrir uma ferida, mas que vai com o objetivo de trazer uma cura permanente, ele é importante também. E por fim, queria trazer um último conselho. Trate-os de casa igual
ou melhor, você trata os de fora. Tá? Eu aprendi isso a duras penas, sofrendo 7 anos de perseguição no trabalho. Eu aprendi, muitas vezes eu chegava em casa furioso, triste, e acabava descontando nos de casa as minhas dores e as minhas frustrações. Eu aprendi com Deus, e vivendo esse tempo tão longo de problemas no trabalho, que se eu não tivesse coragem, vamos botar assim, se eu não tenho coragem de tratar o meu chefe ou quem me aflige de forma grosseira, não é a minha família que precisa passar por isso, né? Justamente aqueles que estão do meu lado, me ajudando, me amparando a passar pelos momentos difíceis, que precisam ouvir os meus destemperos e as minhas frustrações. Então, eu comecei a trazer isso para dentro de mim, para não tratar os de casa pior, né? Ou até mesmo igual os de fora. Eles têm que ser o alvo do que eu tenho de melhor na vida, e não de pior. Tá bom? Por fim, eu queria terminar esse vídeo com Tiago 3, 9 e 10, que diz assim: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Um conselho para você, tá? Se você tiver a oportunidade, converse em família. Se há algo de errado no modo de falar da sua família, ouça realmente com a intenção de aprender e não de criticar o que o outro tem a dizer. Você pode até não concordar, mas ouça, tá? E, se possível, melhore a comunicação da tua casa, tá bom? Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua semana, e até o próximo vídeo.